Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nos Salmos. A exposição desta noite será no Salmo de número 6, dando, como foi dito há um tempo, continuidade às nossas pregações no Saltério todo último domingo do mês. Nesta manhã ouvimos ao Salmo de número 5 e agora Salmo 6. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, Deus gracioso, Deus santo, Deus justo, Deus que fala com o seu povo. Ó Deus, a tua palavra está aberta mais uma vez neste dia. O propósito, Senhor, é expor esta porção da tua palavra. Ó Deus, neste momento peço-te, o Senhor seja gracioso comigo. Dá-me, Senhor, saúde e vigor físico, para, ó Deus, falar, proclamar a tua verdade em pé. Mas, ó Deus, sobretudo vigor espiritual, para proclamar a tua palavra, ó Deus, com fidelidade, expondo, ó Deus, a tua verdade nesta noite. Ó Deus, fala aos nossos corações, fala ao coração do teu povo através da Escritura Sagrada. É o que te peço, ó Senhor, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, as dificuldades, problemas, enfermidades, elas muitas vezes nos alcançam e nós ficamos nos perguntando assim, por que razão? Por que razão então eu sofro? Por que razão então eu tenho enfrentado dificuldades no meu corpo, aflições no meu corpo, ou talvez até mesmo na minha própria alma? O que é que me conduz a experimentar tais coisas? E, irmãos, são diversas as razões que podem conduzir o homem a experimentar estas coisas. Mas, muitas vezes, irmãos, a razão de experimentarmos problemas, angústias na nossa própria vida, especialmente na nossa própria alma, em razão dos nossos próprios pecados, ou também em razão dos pecados dos outros que trazem sobre nós aflição tal que faz com que a nossa alma fique grandemente perturbada e traz então para a nossa vida dificuldades muitas. Essa é uma realidade, irmãos, que muitos experimentam em muitos contextos por aí. Talvez seja essa a sua realidade na sua própria vida hoje. Mas é interessante, irmãos, nós veremos como o salmista ele vai expor essa realidade que fora também experimentada por ele naqueles dias. Mas uma vez aqui nós estamos diante do salmista Davi, servo do Senhor. Este homem, irmãos, como vimos nesta manhã, ele é alguém que passa por muitas dificuldades, por muitas aflições e ele sofre amargamente. Ele sofre com aqueles que eram da sua própria casa, da sua própria família. Ele sofre com a oposição daqueles que estão debaixo do seu próprio governo, no seu reino.
Ele sofria com a oposição de inimigos externos. Ele sofria, irmãos, com muitas coisas que o assediavam externamente. Problemas reais, palpáveis, que vinham ao encontro dele e traziam sobre ele grande aflição. Contudo, irmãos, não são somente os problemas externos que nos trazem angústia. Há perigos que são internos. Há angústias que são internas. Há problemas que surgem do nosso próprio coração e o maior deles é o pecado. O pecado nos traz angústias. A culpa do pecado traz também aflição. E essa, irmãos, talvez seja uma das razões, é provável ou certo, de que Davi estava aqui se lamentando. Ele vai se lamentar, irmãos, não somente em razão dos seus próprios pecados, mas também em razão de um possível sofrimento físico que ele também estava experimentando na sua própria vida. E também, irmãos, sofrendo com a oposição de inimigos que provavelmente zombavam dele nas ocasiões em que ele estava experimentando os dias difíceis na sua própria alma. Nós encontramos aqui, irmãos, o homem, esse servo do Senhor, mais uma vez, em grande aflição, a ponto de muitas vezes, semelhantemente ao salmo anterior, não conseguir expressar com tanta clareza aquilo que ele experimenta em suas próprias palavras. Com alguém, irmãos, que se sente de alguma forma como que abandonado pelo seu próprio Senhor, tamanha a aflição na alma, na vida deste homem. E aqui, irmãos, nós encontramos um coração, mais uma vez, sendo descortinado. Alguém que nos revela e nos ensina, irmãos, que nós podemos, em meio às aflições, revelar a Deus a nossa condição, seja qual for a nossa condição. Se Davi, sendo um rei, um homem temente a Deus, se viu assim, quanto mais nós, irmãos, muitas vezes na nossa própria caminhada, nós, pessoas comuns. Nós olhamos, irmãos, para este salmo e nós vemos este homem suplicando ao seu Senhor, como na maioria dos textos em que há uma oração sendo elevada ao Senhor Deus, que absolutamente tudo pode fazer diante da impotência dos homens. Mas é interessante, irmãos, nós vermos que o seu clamor inicial parece muito abrupto aqui neste contexto, mas vai revelar aquilo que ele estava experimentando no seu interior. O salmista começa, Senhor, mais uma vez, irmãos, aqui o nome Iavé, o nome Javé, o Deus pactual, sendo o Deus com quem ele fala, o Deus para quem ele se dirige. E é certamente, irmãos, muito apropriado ele chamar aqui Deus de Senhor, Iavé. Porque, como mencionei anteriormente, trata-se do nome pactual do Senhor Deus. E este nome envolve o fato de que Davi ele está nesse relacionamento paternal especial com Deus. O que permite que ele, mesmo em meio à sua angústia, suplique ao Senhor algo muito específico sobre a sua própria condição. É interessante porque este clamor dele inicial, neste versículo, é igual ao que nós encontramos naquilo que é posto no Salmo de número 38, verso 1, que é um dos salmos penitenciais, irmãos. O Salmo 6 é um dos salmos penitenciais, que se junta ao Salmo de número 32 que nós cantamos, ao Salmo 38, ao Salmo 51, que se junta ao Salmo de número 102, Salmo 143, salmos penitenciais, onde os homens descortinam os seus corações em razão dos seus pecados, numa sincera expressão do seu arrependimento e tristeza pela iniquidade na sua própria alma ou culpa. E aqui, irmãos, no Salmo de número 38, verso 1, o salmista nos diz assim, Salmo 38, verso 1. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. É muito semelhante, não é? Ao que ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Veja, irmãos, esse é o clamor de um homem que se sente culpado
culpado pelo seu próprio pecado. E você certamente sabe quais pecados Davi cometeu, mas sobretudo o pior ou o mais grave dos pecados que ele cometera. Quando ele se deita com Batseba, quando ele coloca Urias, esposo de Batseba, diante daqueles que estavam indo à batalha para que fosse morto. Davi, culpado, irmãos, tanto de adultério, como culpado também de assassinar um homem inocente. E isso, irmãos, trouxe para ele, para a sua casa, para a sua posteridade, grandes males. Que trouxe para ele, para a sua própria casa, sofrimento intenso. E ele começa a experimentar, Absalão se volta contra ele. E tantos outros males, irmãos, terríveis na sua própria vida. Este homem, inicialmente, ele se sente culpado. E ele vai declarar, irmãos, quando ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele está dizendo, Senhor, eu não suporto a tua ira. Senhor, eu não suportarei, eu não aguentarei se o Senhor vier com ira, se o Senhor me castigar com furor. Eu não aguentarei, Senhor. Veja, irmãos, que ele vai se colocar aqui como alguém que é um pecador. Ele não se reconhece como alguém que é infinitamente santo, sem iniquidade. Ele sabe que ele é transgressor da lei do seu Deus. E ele sabe que o Senhor Deus não aprova o pecado. Ele sabe que o Senhor não se deleita nisto. Mas ele pede, irmãos, ele pede ao Senhor Deus que ele não venha sobre ele com ira nem com furor. Veja, irmãos, o homem ele pode experimentar muitas coisas nesta vida e o Senhor pode procurar tratar o seu povo de alguns modos distintos. Nós podemos ver o Senhor trazendo sobre nós muitas vezes para a nossa própria santificação, trazendo provações à nossa vida. E isso não necessariamente em razão de algum pecado sobre nós, mas o Senhor quer nos fazer mais santos, a fim de que o conheçamos mais e sejamos mais parecidos com Ele. Você pode contemplar a vida de Jó, homem íntegro. Não foi em razão de algum pecado específico dele que ele sofreu provação tão terrível. Mas ao final ele pôde dizer que ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas agora os seus olhos podiam contemplar o Senhor e ele tinha expectativa de com os seus próprios olhos contemplar de fato o Senhor Deus que era o seu Redentor. Provações vêm das mãos de Deus para nossas vidas e o Senhor visa a nossa própria santificação. Mas, irmãos, o Senhor também se utiliza de um outro remédio necessário para o nosso próprio aperfeiçoamento. E é a disciplina. Disciplina paternal de Deus. Davi, irmãos, ao contemplar, então, ao meditar, ao saber quem é o seu Senhor, reconhecendo-se culpado, ele clama ao Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. Não é como se ele estivesse dizendo assim, eu não quero que o Senhor me trate. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo, eu não quero que o Senhor venha sobre mim com disciplina. Não é isto. Ele só não quer que o Senhor o trate como trataria um ímpio, com toda a sua ira e com todo o seu furor. Mas que o Senhor se volte para ele paternalmente, mesmo que venha sobre ele com uma disciplina, mas que seja uma disciplina paternal, que seja um trato como um trato que o pai faz com aqueles que são seus próprios filhos. Então ele se sujeita, irmãos. Ele não se revolta contra o Senhor, ele se sujeita à mão do seu Deus. Então veja que algo é importante aqui, irmãos, e que nós precisamos aprender de fato. Nós precisamos, irmãos, entender que nós somos pecadores semelhantemente ao próprio Davi. E que nós, quando pensamos acerca de quem o nosso Deus é, nós devemos entender de fato, Ele é um Deus santíssimo e justíssimo. E que nós poderíamos receber sobre nós a mão pesada do nosso Deus em toda a sua ira. Mas porque Ele está num relacionamento singular e paternal conosco, nós podemos clamar a Ele, Senhor, não nos trate com toda a tua ira, não venha com todo o seu furor, trata-nos como filhos que são tratados
por um pai paternalmente, nós podemos, do mesmo modo, nos dirigir ao Senhor assim. Mas reconhecendo, irmãos, e sabendo dos nossos próprios pecados, reconhecendo, irmãos, sempre a nossa própria miséria, sabendo qual é a real condição da nossa própria alma. E precisamos, irmãos, desse tipo de autorreflexão na nossa própria caminhada. Nós precisamos, então, entender isto. Se você passar a olhar com sinceridade a sua própria vida e passar a olhar a Escritura sobre aquilo que o Senhor Deus requer de ti, prontamente você vai se ver como alguém que é realmente um transgressor da lei do Senhor. E, irmãos, nós precisamos então, diferentemente do que muitas pessoas fazem, não ficar dizendo que o Senhor não venha me disciplinar ou algo dessa natureza, irmãos. Sujeitemo-nos ao Senhor, mesmo que Ele venha sobre nós com a sua disciplina. Porque, irmãos, o Senhor Deus, Ele visa o bem em tudo isso. O salmista certamente reconhecia isso, mas a Escritura, de modo mais claro, no Novo Testamento, irmãos, nos mostra essa realidade desse Deus que nos trata com tanta paternidade. Olha o que diz, nós lemos hoje na revelação da vontade do Senhor, Hebreus capítulo 12, sobre a disciplina que muitas vezes vem sobre o povo do Senhor. E porque o Senhor, então, Ele faz isso com o seu povo? É porque Ele é um Deus carrasco? É porque Ele é um Deus mau? É porque Ele quer ver o nosso sofrimento? É porque Ele quer trazer simplesmente angústias para nós? É porque Ele visa a nossa destruição? Não, irmãos. A palavra nos diz com muita clareza. Nos diz a palavra, Hebreus 12, a partir do verso 4, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a nossa carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, frutos de justiça. Então, irmãos, perceba, é o Senhor Deus quem trata o seu povo. O Senhor Deus, Ele não permitirá que o pecado de seus filhos sejam negligenciados. Davi, ele tem consciência da sua própria maldade. Ele não se coloca como alguém que está aqui como infinitamente superior aos homens maus, até mesmo aqueles que se voltam contra ele na sua própria perversidade. Então, irmãos, aprendamos a de fato nos sujeitar à mão paternal do Senhor e a clamarmos a Ele: Senhor, trata-nos como filhos, na manifestação da tua disciplina paternal sobre nós. Davi, irmãos, ele suplica ao Senhor deste modo, inicialmente, neste salmo. Mas então, irmãos, ele vai suplicar também em sua oração mais alguma coisa. Ele vai dizer no verso 2, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Então percebe, irmãos, aqui o clamor deste homem. Ele vai clamar no versículo 2, tem compaixão de mim. Aí o nome, mais uma vez, o nome pactual de Deus, Senhor, Yahvé.
Por quê? Porque eu me sinto debilitado. Então, perceba, irmãos, que ele vai suplicar apelando à misericórdia de Deus. Ele não vai suplicar aqui neste salmo apelando à justiça de Deus, porque ele sabe, irmãos, que se ele apela à justiça de Deus contra os seus próprios pecados, ele sabe que o fim, então, ao apelar para a justiça, é um trato duro do Senhor que não aprova e é rígido contra o pecado. Mas ele tende a apelar à misericórdia abundante e graciosa de Deus, do Senhor Deus e Yahvé, com quem ele se relaciona. Mas veja que o clamor dele, envolve o seguinte: ele está debilitado. Perceba que ele parece, irmãos, experimentar algum tipo de sofrimento ou de problema físico. O seu corpo está debilitado. Ele vai dizer mais, que parece nos sugerir essa realidade. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então, parece, irmãos, que ele estava experimentando algumas angústias também no seu próprio corpo, no seu próprio estado físico, de fato. E veja, irmãos, que isso pode ser em razão do seu próprio pecado. É o que alguns entendem, inclusive. O seu próprio pecado, a sua própria angústia, então, na sua própria alma, como nós veremos, conduz este homem a experimentar no seu próprio corpo angústia tal. Semelhantemente àquilo que nós cantamos no Salmo de número 32 aqui nesta noite. Quando o salmista ele não confessou o seu pecado, os seus ossos, o seu corpo, ele gemia de dor, ele gemia de angústias que alcançavam os seus próprios membros. Então perceba, irmãos, que é muito possível isto. Mas ele estava sofrendo de fato aqui, com angústias também, de fato, no seu próprio corpo. E ele clama a Deus que o Senhor o sare. Porque ele sabe, irmãos, que realmente somente o Senhor pode sará-lo. Ele sabe que somente o Senhor pode tirar o seu corpo daquela condição difícil que ele estava experimentando. A sua esperança está em Deus. Mas percebe, irmãos, que de fato há uma angústia na alma deste homem. O verso seguinte nos declara isto. Também a minha alma está profundamente perturbada. A palavra que é traduzida por debilitado no verso 2 é a mesma palavra que é traduzida por perturbada no versículo de número 3. Então perceba que ele estava, irmãos, em razão dos seus males, dos seus pecados, da culpa do seu pecado, dos problemas que ele enfrentava no corpo e na alma. Ele estava, irmãos, tendo a sua alma ali numa condição muito triste, que o fazia gemer, que o fazia temer e tremer diante do Senhor, que trazia para o seu próprio coração uma perturbação muito grande. E é isto que ele está, irmãos, experimentando naquele momento. E era tão grande, irmãos, a dificuldade na sua própria alma, os problemas que ele estava enfrentando, que ele até mesmo vai dizer assim no final do versículo 3, mas tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? O Senhor não me livrará deste mal. Até quando, Senhor, o Senhor ficará em silêncio, sem tratar os meus problemas? Senhor, até quando o Senhor permitirá que eu fique enfrentando estas dificuldades há tanto tempo? Até quando, Senhor, o Senhor ficará parado? E veja, irmãos, não é a primeira vez que nós encontramos, isso acontece em outras porções da Escritura. Até quando? Até quando, Senhor? Mas veja, irmãos, é um clamor de alguém que está, de fato, perturbado. Mas de alguém que sabe que, de alguma forma, o Senhor ele vai agir em seu favor. Ele sabe das promessas de Deus. Ele sabe que o Senhor age em favor daqueles que pertencem a Ele. Então, mas ainda assim, irmãos, naquele momento, na sua fé imperfeita, na sua santificação ainda em progresso, este homem, ele não consegue ver uma saída ali naquele contexto em que ele estava. Então ele diz, até quando, Senhor? Até quando?
Que, irmãos, angústia a deste homem. Que vida difícil. Então perceba, irmãos, como nós precisamos, semelhantemente a este homem, perceber o seguinte. Este homem, ele estava experimentando todas essas aflições em razão do seu próprio pecado. Estava vindo problemas sobre a sua vida, dificuldades sobre a sua vida, e isto fez refletir sobre a condição da sua própria alma diante do Senhor. Nós precisamos, irmãos, tentar, de algum modo, interpretar a providência de Deus em nossas vidas e passar a refletir. Nos momentos em que formos acometidos por dificuldades, problemas, sofrimentos em nossa própria vida, se não se trata da mão disciplinadora de Deus sobre nós em razão dos nossos pecados. Porque, irmãos, muitas vezes o Senhor nos trata assim, por causa da nossa própria iniquidade. E trata-se então, irmãos, dos momentos de dificuldade e problemas também. Não é que todo problema e dificuldade seja em razão de pecado, mas nunca será um problema você parar para meditar acerca da sua própria condição diante do seu Deus. Será proveitoso sempre. E você poderá identificar na sua própria caminhada algum tipo de pecado contra o teu Deus, do qual você precisa se arrepender. O qual você precisa abandonar, deixar de lado. Você já procurou fazer isso na sua própria caminhada? Você já procurou vasculhar o seu próprio coração? Você já procurou ver se há algum pecado que você precisa deixar de lado? Meu irmão, é apropriado fazermos isto. É apropriado, irmãos, nós passarmos a agir deste modo, pois é fundamental para nosso próprio progresso numa vida de santificação diante do nosso Senhor Deus. Mas, irmãos, em meio aos dias em que nós estivermos de fato aflitos, e mesmo conscientes de algum pecado, angustiados inclusive na alma por causa disso, como é apropriado a todo santo, ficar de fato triste, abatido por causa do seu próprio pecado, mas não a tal ponto de sucumbir. Porque, irmãos, em meio ao dia difícil na sua alma, ele clama a Deus. Mesmo perguntando até quando, ele eleva a sua voz ao Senhor. Então não pense, meu irmão, que a miséria do seu pecado, que a culpa do seu pecado deve ser alguma razão, ou deve dar alguma razão para você afastar-se do seu Deus. Não é. E você vai clamar semelhantemente ao salmista, não clamando a justiça do Senhor, mas suplicando a Ele por sua misericórdia. E de fato, meus irmãos, é a misericórdia de Deus que nos assiste. É por sua misericórdia somente que Ele vem até nós e perdoa a nossa iniquidade. Mas há aqui, irmãos, uma necessidade de um reconhecimento da nossa parte. Há uma necessidade de elevarmos a nossa voz ao Senhor. E Ele, então, ouvirá a nossa petição. Trata-se de um Deus que certamente está sempre pronto para perdoar um pecador que está verdadeiramente arrependido e contrito dos seus próprios pecados. Mas suplique a misericórdia dele. Você deve saber que Deus, ele é abundante em graça. E o salmista, irmãos, ele está persuadido disto. É uma mistura de sentimentos, irmãos, que abalam a alma deste homem. Mas ele revela ainda para nós indicações dessa realidade. Tanto do seu terror e perplexidade e temor, como também do Senhor Deus, com quem ele pode ou em quem ele pode encontrar verdadeiro consolo. Mas veja ainda o Salmo nos apresentando a condição deste homem, como ele de fato se sente. Veja o que nos diz ainda o salmista, no versículo, irmãos, que nós vimos, aqui no finalzinho do versículo, terceiro ainda. Mas tu, Senhor, até quando? E veja, irmãos, ele está na expectativa de que o seu sofrimento, de alguma forma, seja cessado, não é? Ele está falando com Deus aqui. Quando isso vai cessar? Quando os sofrimentos no corpo e na alma serão arrancados de nós por definitivo. E nós podemos dizer, irmãos, nas nossas orações, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu continuarei sofrendo? Até quando, Senhor, o pecado continuará me assediando? Até quando, Senhor? E a resposta nós temos. Nós sabemos, irmãos, que um dia
tudo isto cessará. Os sofrimentos no corpo, angústias infernais, os sofrimentos na alma, angústias terríveis. E quando será isto? Ou no dia em que partirmos para encontrarmos o nosso Senhor, no dia da nossa morte, ou no dia em que o Senhor Deus vier buscar o seu povo. É quando não haverá mais pecado que nos angustie. É quando não haverá mais aflição em razão das nossas próprias iniquidades. Nós entendemos e hoje vimos, não é, na Confissão de Fé de Westminster, nós estamos sendo aperfeiçoados, irmãos. A nossa santificação na nossa vida hoje, ela não é perfeita. Nós estamos sendo ainda lapidados pelo nosso Senhor, ainda há uma luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, enquanto aqui neste mundo nós caminhamos. Há uma verdadeira batalha contra Satanás, contra o mundo, contra a carne. Que batalha é esta? Que guerra nós travamos? E podemos então ficar muitas vezes perturbados com esta luta, perturbados com as aflições que vêm sobre nós, mas saibamos, irmãos, ela um dia cessará completamente. E nós podemos estar certos de que esse dia chegará. É promessa do nosso Deus que garante isso para nós e podemos nos apegar a esta certeza com toda alegria em nosso coração, com expectativa de um dia experimentarmos esta plena libertação que o Senhor Deus nos dará. O clamor dele, irmãos, é de fato até quando? E ele ainda diz mais, volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Quando ele diz, irmãos, volta-te, a ideia é basicamente a seguinte. É como se ele estivesse clamando e ele contemplasse o Senhor indo embora. É como se ele contemplasse o Senhor dando as costas para ele. O sentimento do salmista aqui neste momento é que o Senhor o abandonou. É que o Senhor ele não está mais se voltando para ele favorável, não. Não há a presença de Deus naquele... É o sentimento dele, irmãos. Não é que o Senhor não estava, mas o que ele acaba experimentando ali, em particular, em meio ao seu próprio dilema. Então veja, irmãos, que coisa, viu? Se Davi se sentiu assim, nós podemos ter certeza, podemos muitas vezes nos sentir assim do mesmo modo. Esperando, imaginando o Senhor, então ele partiu. O Senhor ele não está junto a mim. Volta-te, Senhor. Mas o fato, irmãos, é que o Senhor está junto a nós sempre. O Senhor está junto a nós sempre. Mas no dia em que você se sentir angustiado, clame a Deus. Quando você se sentir como que o Senhor distante do Senhor, clame a Ele, volta-te, Senhor, a mim, favoravelmente. E Ele vai, irmãos, dizer de fato, volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Agora, irmãos, Ele está clamando por um livramento completo. Ele quer ser completamente livre daquele momento tão angustiante que ele experimenta na sua própria vida. E ele vai dizer assim, livra a minha alma, salva-me desta condição terrível por tua graça. Perceba então, irmãos, que ele sabe que só haverá livramento completo, perfeito para ele, se o Senhor se voltar para ele com graça. Ele sabe que a parte da graça do Senhor não há nenhuma ocasião de salvação, não há nenhuma ocasião para livramento pleno do momento difícil que ele estava experimentando. E essa palavra, irmãos, aqui traduzida por graça, é mais uma vez o que nós chamamos de hesed. Ele apela ao amor pactual de Deus. Senhor, porque o Senhor está neste relacionamento pactual comigo, todo especial, socorre-me. Senhor, eu estou num relacionamento com o Senhor, neste vínculo inviolável de amor e de relacionamento. Senhor, por favor, age em meu favor e me livra. E veja, irmãos, ele pode suplicar por isto, porque ele é filho de Deus, ele pertence a Deus e Deus é dele. E nós podemos, irmãos, entender essa mesma realidade nas nossas próprias vidas. Porque, irmãos, a nossa condição não é inferior à condição do próprio Davi no seu relacionamento com o Senhor.
Nós também somos alvo do Hesed do Senhor. Nós também somos alvo do amor pactual do nosso Deus e podemos então suplicar a Ele: Senhor, livra-me das minhas angústias. Senhor, livra-me, salva-me, resgata-me dos meus pecados, das minhas aflições, do meu sofrimento, do meu mal, do meu problema. Socorre-me, Senhor, por tua graça. Faze isto. Meu irmão, faça isto nos dias maus da sua alma. Volte-se para o seu Deus assim, mais uma vez, suplicando a Ele e confiando que Ele é um Deus que está com você nesse relacionamento que é um relacionamento grandemente abençoador e que confere a você uma posição totalmente distinta da condição que os homens ímpios possuem neste mundo que não conhecem o Senhor. Você tem acesso a esse Deus, você tem acesso à graça desse Deus que nos escuta quando nós clamamos por sua graça. E Ele ama, irmãos, quando nós suplicamos a Ele assim. O Senhor ama quando nós clamamos a Ele por sua graça. Ele vai revelar mais, irmãos, daquilo que ele está experimentando e da expectativa que ele tem de que o Senhor o permita ser liberto, salvo daquela condição, talvez daquela enfermidade terrível também que estava alcançando o seu próprio corpo. Ele vai dizer assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? E é interessante ele colocar essas palavras aqui neste contexto. Porque ele teme por sua morte, não é? O que pode levar muitas pessoas a acreditar que, de fato, era uma enfermidade tão ruim que alcançou esse homem. E ele vai, então, apelar ao Senhor para que o Senhor o livre da morte. E ele vai dizer: não há recordação de ti no sepulcro, quem te dará louvor? E alguém pode pensar: gente, como assim? Ele não acreditava... Davi ele não acreditava nos céus, no estado eterno, intermediário, na glória, a indizível que desfrutam os crentes que morrem no Senhor. E é possível, irmãos, que nos seus dias de progressividade da revelação, ele não tivesse uma compreensão tão clara acerca dessas realidades eternas, da vida eterna junto ao Senhor, no estado intermediário nos céus. E ele então fala algo desta natureza. Alguns vão conceber também a ideia de que é provável que ele pense na ideia da morte, não é? Da sepultura como Sheol, ou o inferno. E ele vai dizer: Senhor, no inferno não há louvor a ti. No inferno não há quem possa louvar ao Senhor, não há recordação do Senhor, não há quem te louve. Então, Senhor, não permite que eu morra esse tipo de morte. Irmãos, independentemente de qual seja o que o salmista está dizendo, o ponto do clamor dele é o seguinte: ele deseja permanecer vivo. E por quê, irmãos? Não é simplesmente porque ele teme a morte. Mas o que é provável, irmãos, é que ele desejava continuar vivendo para o Senhor, para continuamente seguir fazendo aquilo que é a sua obra. É como se ele entendesse que ele é muito mais útil vivo, que o seu louvor é muito mais útil agora, que o seu serviço é muito mais útil agora. Então ele compreendia, parece-nos, essa realidade acerca daquilo que ele estava experimentando. E ele então desejava viver, não para viver para os seus próprios interesses, certamente, mas para viver para o próprio Senhor. Ele queria então continuar louvando a Deus vivo. E ele poderia, irmãos, até mesmo se apegar nesse argumento com o Senhor a promessas de Deus. Porque dele haveria de vir um descendente que assumiria o trono. E ele poderia, então, como o teu louvor, como as tuas coisas, como o teu templo, como as tuas coisas serão avançadas no reino, Senhor, se eu for morto, se a minha vida for tirada. Ele deveria, então, viver mais tantos anos, para que dele então viesse aquele que seria o descendente, aquele que seguiria então substituindo o próprio Davi no seu reino. Então, irmãos, ele vai argumentar com o Senhor deste modo, né? E é um tipo de argumentação ousada,
da parte dele, que eu não sei se você já procurou fazer nas suas orações, mas é difícil fazermos oração assim. Mas nós podemos, irmãos, fazer orações que possam, parece até, de fato, algo muito estranho se falar para Deus, irmãos, mas é uma oração sincera. Ele está realmente demonstrando ao Senhor os seus sentimentos naquele contexto, e não a parte das promessas. Então podemos orar ao Senhor assim, como que lembrando o Senhor Deus das suas promessas, para que o Senhor então seja favorável a nós no dia mau, no nosso clamor a Ele. Então, irmãos, ele continua dizendo, esse salmo, de fato, é um salmo que revela muito do abatimento deste homem. Ele vai dizer no verso 6, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então perceba, irmãos, que a aflição no corpo, na alma desse homem, há inimigos que o trazem grande angústia para ele, e isso faz com que ele gema. E veja, o Salmo 3º e 4º, nós vemos um homem que está em paz, mesmo em meio à perseguição dos seus inimigos, mas aqui este homem não consegue dormir. Esse homem, irmãos, toda noite ele chora, ele diz, estou cansado de tanto gemer, angústias dele. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. É uma hipérbole, é um exagero de linguagem para intensificar então aquilo que ele estava experimentando. Ele chorava, irmãos, muito. Todas as noites, um homem que chorava em razão dos males que ele estava experimentando. Lembrem-se, problemas, culpa com o pecado, angústias com seus inimigos, sofrimento, enfermidade, oposição. Ele lamenta, ele chora nas noites dele. E ele vai dizer mais ainda, ele vai dizer, meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. É como se eles estivessem morrendo. A linguagem é de alguém que está tendo seu vigor lançado longe. É como se ele estivesse perdendo o seu vigor. Tamanha era a perturbação, a angústia, a aflição deste homem. Então, veja que ocasião difícil fora a vida de Davi nestes dias da sua própria peregrinação neste mundo. Mas, irmãos, ele estava ali em lágrimas ao Senhor, em oração ao seu Deus, e é ao Senhor Deus, diante do próprio Deus, que ele derrama as suas próprias lágrimas. É nas noites, enquanto ele não consegue dormir, que ele vai derramar diante do Senhor, porque ele sabe, irmãos, de fato, que a sua angústia não é somente tão grande, mas ele sabe que grande é o Senhor Deus, que escuta a sua oração, que vê as suas lágrimas sendo derramadas, e ele sabe que somente esse Senhor que contempla o seu choro é que é verdadeiro consolo. É diante de Deus que ele faz tudo isso. E veja, irmãos, podemos derramar muitas lágrimas e podemos chorar, não é problema não. É pecado murmurar. É pecado se queixar de Deus. Davi não se queixa de Deus. Davi não murmura. Davi apresenta a sua queixa ao seu Deus. É diferente. E ele sabe que só pode encontrar consolo nesse Senhor. Precisamos entender isto, irmãos. Eu não sei quais têm sido, ou quantas têm sido, ou quanto tempo tem durado a noite escura da sua própria alma. Eu não sei o quanto você chora em razão das aflições que experimenta nesta vida. Mas você deve entender que enquanto você chora e lamenta, o Senhor Deus, Ele está junto a ti e Ele é o teu único conforto. Você deve saber disso. E deve saber nele que nele pode de fato encontrar consolo para a sua alma abatida. E parece, irmãos, que de fato ele
vai experimentar essa realidade na sua vida, o salmista, depois de clamar durante tanto tempo. Assim como nós podemos muitas vezes também experimentar do Senhor o consolo e o conforto. Apresente ao Senhor Deus, com choro, com lágrimas, os seus dilemas, até mesmo a sua tristeza com o seu pecado, no choro de verdadeiro arrependimento. Isto será para o Senhor algo verdadeiramente feliz. Ele estava sofrendo. Os seus adversários traziam também sobre ele, irmãos, muito problema, muitos problemas. Mas então é interessante percebermos que a partir do verso 8º, há uma nota de alegria. Ele começa a subir, ele começa a nos apresentar notas de triunfo naquilo que ele estava passando. Ele vai dizer, não é? Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Percebe, irmãos? Que coisa impressionante é a virada deste homem neste momento. Primeiro ele vai dizer, olha, eu não quero estar junto aos homens que vivem na iniquidade. Eu quero estar separado de todos aqueles que praticam o pecado. Eu desejo estar longe dos ímpios. Eu não desejo compactuar com eles nos seus intentos maus. Eu quero estar junto ao Senhor. Eu quero viver em santidade. Eu quero viver no seu temor. Longe de mim, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Isto é uma declaração dele, então, de vigor e de alguém que parece estar sendo fortificado pelo seu Deus para se voltar contra aqueles que em sua impiedade se voltavam contra ele. Mas ele não quer estar junto aos homens iníquos. E esse, irmãos, é o mesmo sentimento e a mesma expressão de Deus. Porque, de fato, o Senhor, ele não deseja estar junto àqueles que vivem na iniquidade. E a palavra do nosso Senhor nos diz em Mateus capítulo 7, verso 23, essa realidade. Ele vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 7, verso de número 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui, irmãos, trata-se da reprovação eterna do Senhor contra aqueles que vivem, então, em caminhos tortuosos, longe do Senhor, que não andam nas veredas de Deus. Então perceba que esse homem deseja essa vida santificada, de fato. Ele não quer estar no meio ou praticando os mesmos pecados dos homens ímpios, né? O salmista no Salmo 1 nos apresenta essa verdade e esse deve ser o desejo de todos aqueles que conhecem ao Senhor, de fato. Apartar-se daqueles que são iníquos. Mas ele vai dizer, olha, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. E ele acrescenta, por quê? Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. E veja a repetição, irmãos, dele aqui. Que mostra a certeza de que o Senhor ouviu a sua oração. Ele vai dizer assim, ó, o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Ele está se referindo à sua oração. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Ele usa o nome do Senhor Deus, Yahvé, 3 vezes. Isso enfatiza, então, a certeza dele, a convicção dele, daquilo que ele experimentou. O que foi que ele experimentou, irmãos? O Senhor, depois de tanta oração e tanta insistência deste homem, o Senhor o ouviu. O Senhor, ele não deixou este homem sem a sua atenção, irmãos. Ele poderia, e ele se sentiu em alguns momentos, de fato, como que desamparado. Mas lá estava o Senhor Deus escutando-o.
Não agiu no momento que talvez ele imaginasse que fosse o momento mais oportuno. Mas o Senhor, em determinado momento, respondeu à oração deste homem e o consolou. Ele é consolado agora com aquilo que ele ouviu, com aquilo que ele recebeu de Deus. E não sabemos como, mas o ponto é, ele tem certeza de que o Senhor, de fato, o escutou. Como precisamos, irmãos, aprender isso? Não pensemos que nos dias em que estejamos enfrentando dificuldades, que o fato de nós não termos uma resposta imediata, que o fato de aquilo não desaparecer da nossa vida, que o fato de continuarmos experimentando aflições e angústias é uma evidência de que Deus não nos escuta. Ele escuta, sim. O Senhor é sempre todo ouvidos para aqueles que são do seu povo. O Senhor é sempre todo ouvidos para ouvir aquele que suplica sinceramente a Ele. O Senhor é todo ouvidos para ouvir o clamor daquele que vive na dependência dEle e que reconhece que somente do Senhor pode vir de fato a salvação. Então saiba que onde você ora, não importa onde você se prostre para rogar ao seu Deus, Ele te ouve. E Ele no momento oportuno, não sabemos quando, somente Ele, e cabe somente a Ele saber. Ele agirá em nosso favor. E que essa realidade, essa expectativa, esta certeza de que Deus te escuta, possa consolar a tua alma hoje. Tirando e lançando de você qualquer tipo de aflição ou desconfiança ou incredulidade de que o Senhor não te escuta. A condição de Davi não é melhor que a sua. Ele estava em Cristo, pois foi alguém que fora salvo por Cristo, e é a sua condição também. Nós temos acesso ao trono da graça do nosso Deus, como Ele tinha, e o Senhor também é o mesmo que nos escuta. O Senhor não mudou. Permanece inabalavelmente o mesmo. Ele tem essa certeza, irmãos, e isso enche o seu coração de alegria, de consolo e também da certeza de que aqueles que traziam também sobre ele grandes males seriam vencidos. Ele conclui dizendo isso: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Ele sofre muito disso, irmãos, nós sabemos e falamos no início, em razão dos seus próprios pecados, sofrimentos, males, perseguição e tantas coisas. Mas aqui, irmãos, ele sabe que o Senhor Deus vai se voltar contra eles e ele diz: envergonhem-se vocês. Que vocês possam ser lançados ao chão, que como ele era perturbado, que eles possam ser então perturbados também, que eles sofram angústias terríveis, que eles sejam lançados longe dele repentinamente, que eles sejam cobertos de grande vexame, de grande humilhação, de grande derrota, que eles sejam esmagados. Esse é o desejo deste homem e, como falei inicialmente, na exposição anterior, na realidade, não é porque ele está clamando por uma vingança pessoal, irmãos. A glória do Senhor Deus está em jogo. O trono do Senhor em Sião estava ligado ao trono de Davi. É o nome e a glória do Senhor Deus que está em jogo. Por essa razão, então, o desejo dele é que os inimigos do Senhor sejam grandemente humilhados. Ele sabe que a punição virá sobre os seus inimigos. Ele sabe que a justiça de Deus um dia será de fato executada. Ele confia plenamente nele. E nós precisamos então, do mesmo modo, irmãos, confiar, sabendo que independentemente daquilo que experimentamos nesta vida e se vem dos nossos inimigos contra nós, eles serão grandemente humilhados no dia do Senhor. E esse dia, esse momento, será de grande felicidade para todos aqueles que temem e amam o nome do nosso Deus. Mas, irmãos, vejam, este homem, ele enfrentou grandes problemas e grandes angústias em razão dos seus próprios pecados. Mas a Escritura nos mostra um outro, que sofreu muitas angústias no corpo e na alma,
E não foi em razão dos seus próprios pecados. Quem foi este homem, jovem? Quem foi este homem, criança? Quem foi este homem, meu irmão? Ele é aquele que é chamado em Isaías de o servo sofredor. Isaías capítulo 53, versos 4 a 5. A palavra do nosso Senhor nos diz assim. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5, a palavra do Senhor nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como nos diz também o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. A palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a palavra do nosso Senhor ainda nos diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 24, o seguinte: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Meus irmãos, este salmo, em última instância, aponta para Cristo, aquele que sofreu amargamente, sem ter cometido um pecado sequer. Angústia no corpo, terríveis, tão intensas, que fez também com que ele suasse sangue, mas fruto da sua angústia na alma, ele clama, ele suplica: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice era aquele? O cálice da ira de Deus sobre ele, se possível. Mas que seja feita a tua vontade. E de fato Cristo bebeu o cálice da ira de Deus sobre si. Angústia tão terrível, irmãos, que fez com que o nosso Cristo clamasse naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sente desamparado. Ele não tem o amor de Deus, do seu Pai, naquele momento. Aquele que estava num relacionamento de amor eterno com seu Pai, agora experimenta a ira por causa dos teus pecados, meu irmão. Por causa dos nossos pecados que ele experimentou tal coisa. Mas experimentou tudo isto para nos dar vida. E nele nós temos vida. Nele nós fomos justificados, nele nós fomos adotados para vivermos agora uma vida de santidade diante do nosso Senhor. E é este Senhor que pode te salvar hoje, pecador. É este Senhor que você precisa se humilhar e diante dele você precisa então arrepender-se dos seus pecados e crer nele, neste Cristo. E viver junto a todos os santos do Senhor, que uma vez justificados, uma vez adotados, agora podem viver em santidade para Deus. Uma vida agradável ao seu Senhor, no seu temor, alegres. A vida santificada é uma vida alegre diante do seu Deus. E uma vida então de observância dos mandamentos do Senhor alegremente. Mas só experimentam isto aqueles que foram resgatados por Cristo. Corra para Cristo hoje, senão você vai ser um daqueles que experimentará humilhação, angústia, vexame, terrível sofrimento. Mas se você se refugiar em Cristo, isso não acontecerá. Você terá segurança plena nele e vida eterna. Não há melhor coisa do que isto. Não há nada melhor do que Cristo. E hoje é um momento oportuno para você se render a Ele. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo. Ele está pronto e desejoso de salvar o mais vil pecador. Amém. Vamos orar, irmãos, a nosso Senhor. Senhor, nosso Deus,
Louvamos a Ti, Pai, pela Tua palavra e por sermos recordados, Senhor, de que nós somos pecadores que são culpados de tantos pecados e que podem receber do Senhor a disciplina paternal. Ó Deus, não permite que rejeitemos a Tua disciplina, mas que nos sujeitemos, Pai, sabendo que é manifestação do Teu amor para a nossa própria santificação. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos retamente. Ajuda-nos também, ó Deus, em meio aos dias de aflição, angústia, sofrimento no corpo e na alma, a suplicarmos a Ti, a elevarmos as nossas vozes ao Senhor e a rogarmos a Ti por misericórdia, Senhor. Ó Deus, não permite que afundemos no nosso próprio pecado, imaginando que não somos dignos de estar diante do Senhor. E sabemos, de fato, não somos dignos, mas por causa de Cristo, nós podemos nos aproximar de Ti, do Teu trono de graça. Ó Senhor, ó Deus, conduze-nos sempre para o Senhor, numa vida de arrependimento contínuo e numa vida, ó Deus, de santificação diante de Ti. Ajuda-nos, Pai, precisamos do Senhor. E ser conosco, Pai. Também, ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão distantes de Ti, que não conhecem ao Senhor. Salva-os, Pai, por Tua graça. Revela o Teu Filho, que se rendam a Ele. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos.